E eu tenho certeza que nesses próximos 20 minutos algo extraordinário da parte de Deus vai tocar o teu coração. Afinal de contas, a palavra de Deus é viva e é poderosa. E esse é o maior desejo do meu coração com cada um dos nossos vídeos, com cada um dos nossos devocionais. 365 dias aqui com Deus na presença, buscando aí descomplicar a leitura bíblica para cada um de vocês. Estamos hoje no nosso estudo, vamos estudar então de Juízes capítulo 11 até o capítulo 13. E muitas coisas o Senhor já tem falado aos nossos corações, muitas coisas o Senhor tem nos ensinado. O livro de Juízes, por exemplo, é um livro onde o povo de Deus depende de lideranças específicas que vêm por um momento ser um resgatador. O povo volta a cometer velhos pecados, o povo volta a cair em idolatria, o povo volta a abandonar aquilo que Deus fez por eles, o povo volta a abandonar aquilo que o Senhor tem construído junto com todo o povo. Então, se estabelece um novo resgatador, o Senhor vem e faz a sua obra, o Senhor os liberta, o Senhor os cura, o Senhor os salva dos seus inimigos. Mas em um determinado momento, assim que esse resgatador morre, assim que esse homem ou essa mulher de Deus levantada para ser um juiz ou uma juíza naquele período, vai embora, vai descansar no Senhor, o povo volta a cometer os velhos pecados. E capítulo 11, ele fala muito sobre a vitória e o voto de Jefté. Um novo juiz vai ser levantado no meio do povo e agora o juiz em questão, esse homem de Deus a ser levantado, é Jefté. Em Juízes capítulo 11, nós vemos a história de Jefté, que é um filho de uma prostituta, e por isso ele acaba sendo expulso de casa pelos seus irmãos e ele consegue então seguir o seu caminho. Apesar de toda essa rejeição, apesar de todo esse sofrimento, Jefté ele segue o seu caminho. Coisas ruins acontecem com todos nós. Nós vamos ver aqui com Jefté algo ruim acontecendo, um contexto de vida, de rejeição, de muito sofrimento, mas um homem que segue a sua vida, um homem que se apega aos seus conceitos, independente do que o cenário fale a seu respeito. Jefté é um homem que nos ensina a caminhar e a seguir o nosso propósito. Acontece que alguns homens desencorajados acabam se unindo a Jefté no meio do seu caminho, no meio da sua jornada, da sua caminhada, e sob a sua liderança, ou seja, debaixo da liderança de Jefté, eles começam a prosperar, eles começam a ver a sua vida dando certo, eles começam a ver os seus planos acontecendo. Então, passado algum tempo, a história de Jefté, que o capítulo 11 vai nos dizer que um tempo vai se passar e Israel vai ser atacado novamente, e não sabendo se defender, eles foram então chamar Jefté para conduzi-los na batalha e ser um líder sobre eles. Olha que interessante, pessoas que por algum momento vão ali te desprezar, vão colocar rótulos sobre você, por coisas que você não é nem culpado, por coisas que você passou, por coisas que você herdou, vão em um determinado momento reconhecer características importantes, características de Deus e em um determinado momento precisarem de você, elas vão atrás. É o que está acontecendo com Jefté. Então passa um tempo, o povo de Israel volta a ser atacado e eles vão atrás desse homem que estava prosperando. E por que ele prospera? Ele prospera porque ele não se rendeu ao que falavam ao seu respeito. Ele não se rendeu ao que pensavam ao seu respeito. Ele não se rendeu ao como definiam a ele, a como como o taxavam. Jefté, então, ele passa a ser aquilo que Deus enxerga nele, ele passa a ser aquilo que Deus deseja dele. Ele não vive mais para agradar outras pessoas, ele vive para agradar o que é a vontade do Senhor sobre ele. E quando ele começa a confiar, quando Jefté, ele confia no Senhor, ele parte então em suas batalhas e ele vence. Jefté, ele parte em batalha contra Amon e vence. Por meio dele, então, Deus dá um grande livramento a Israel. Deus estabelece com esse homem uma aliança e esse homem se torna o juiz do povo, ele se torna o libertador, o resgatador do povo de Israel. A história de Jefté, ela é uma história extremamente inspiradora.
mesmo então sendo rejeitado por seus irmãos, filho de uma prostituta, com uma origem tão conturbada e tão desfavorável como é a origem desse homem, ele não desanimou da sua vida. Deus lhe deu dons de liderança e ele os aplicou para a glória de Deus. Então, eu vejo Deus falando com muitas pessoas aqui de que, independente de qual foi o seu contexto de vida até esse presente momento, independente de qual é a sua história, independente de quais foram os caminhos que você trilhou até aqui, existe um passo, existe um momento onde é só você e Deus, e daqui em diante eu ouso dizer que a sua história ela não é mais escrita por aquilo que falaram, ou por aquilo que pensaram, ou pelos rótulos, pelos carimbos que colocaram sobre você. Deus é um Deus de transformações, e essas transformações de Deus passam também sobre as nossas escolhas. Então, a partir do momento que esse homem escolhe caminhar com o Senhor, que ele escolhe viver a vida dele, que ele escolhe ser aquilo que Deus determina sobre ele, não sobre os carimbos, sobre os rótulos, sobre os olhares ou sobre as palavras de maldição que lançam sobre ele, a partir desse momento vem algo poderoso de Deus. Aquilo que Deus colocou sobre cada um de nós, dentro de cada um de nós, começa a fluir, começa a aflorar. E é nesse momento então que a glória de Deus se manifesta na vida de Jefté. E eu creio que é nesse momento também onde você decidir voltar os teus olhos para Jesus, voltar os teus olhos e os teus ouvidos, o teu entendimento, o teu coração para aquilo que Jesus determina que é você. Esse momento vai haver um rompimento e as vontades de Deus, o sobrenatural dele vai começar a acontecer. Aquilo que ele escreveu sobre você vai começar a se manifestar. Então, esse capítulo aqui, Juízes capítulo 11, me ensina que nós devemos seguir os seus passos, seguir os passos de Jesus, e tudo que for desfavorável, tudo que for contrário ao nosso futuro deve ser deixado para trás. Tudo aquilo que nós um dia fizemos, aquilo que nós pensamos, ou aquilo que nós um dia plantamos de ruim, deve ser deixado lá atrás, deve ser abandonado. Nós devemos voltar os nossos olhos para frente, para a direção do Mestre, para a direção de Jesus, Jesus que vai à frente. Nós vimos no povo do deserto, nós vimos no livro de Êxodo, que o Senhor ele ia à frente do povo com uma nuvem durante o dia, e essa nuvem obviamente trazia sobre eles um descanso, trazia sobre eles ali um refrigério para aquele calor que era ali naquela região, e durante a noite o Senhor continuava à frente indo numa coluna de fogo para os aquecer e para os iluminar. Então eu entendo que Jesus sempre vai à frente de nós, Jesus vai à frente das nossas batalhas, Jesus vai à frente dos nossos caminhos, Jesus vai à frente das nossas missões, das nossas dificuldades. Jesus vai sempre um passo à frente e nós o seguimos. Ele é o mestre, ele é o nosso condutor. Então, nós deixamos tudo para trás, nós deixamos tudo aquilo que pensamos, que fizemos, que falamos, nós deixamos isso para trás e seguimos em direção ao mestre, seguimos a ele e entendemos ali que ele tem o bom plano, o plano perfeito. A palavra de Deus diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então, é nesse caminho que nós vamos seguir, é em direção dessa boa vontade, dessa perfeita vontade que nós vamos seguir. Então, o capítulo 12 do livro de Juízes vai retratar mais uma batalha de Jefté, vai finalizar a história e a liderança desse homem aqui nesse povo. Ele vai falar sobre a batalha entre Jefté e os Efraimitas. A tribo de Efraim mais uma vez vai se envolver em uma determinada polêmica aqui, uma tribo que em uma outra determinada situação também já se sentiu excluída, vai se sentir mais uma vez. Em Juízes capítulo 12, nós vamos ver aqui que mais uma vez os efraimitas ficaram chateados com Jefté por não terem sido convocados, por não terem sido convidados para a batalha. E mesmo diante das explicações de Jefté sobre o que foi a direção do Senhor para que ele fizesse, que ele estava realmente cumprindo um propósito, eles não se acalmaram. Então a tribo de Efraim se tornou ali uma tribo que colocou muita revolta em seu coração. Eles não se acalmam, eles ficam muito chateados com isso, e por causa disso houve um combate entre eles com a vitória de Jefté. Então uma divisão entre o próprio povo de Israel foi estabelecida aqui,
uma divisão entre as próprias tribos de Israel começam a acontecer, uma batalha entre a tribo de Efraim e o povo de Israel, e a vitória de Jefté acontece. Então, isso me faz entender que haverão muitas situações como essas em nossas vidas, situações de incompreensão, situação de batalhas que são geradas por falta de amor, por falta de entendimento, por falta de conversa ou por falta de meras explicações, oportunidades de entendimento, desgastes emocionais, rupturas, enfim, diversos tipos de situações como essas aqui que eu acabei de citar vão acontecer em nossas vidas. E nós temos que estar preparados, estar com os nossos olhos voltados, os nossos olhos firmados, fixos no Senhor, vai nos ajudar a passar por cima desses conflitos. Então, em todas essas situações, nós devemos nos apegar em Jesus, nós devemos nos apegar no Senhor. Quando esses desgastes emocionais começarem a aparecer, quando esses momentos de incompreensões, essas batalhas que forem geradas ali por falta de amor, por falta de compreensão vierem sobre nossas vidas, aparecer esses conflitos, nós devemos que estar com os olhos firmados em Jesus, para que a gente possa passar por isso. Então, fazer de Jesus o nosso socorro, fazer de Jesus o nosso refúgio é talvez o maior entendimento e o maior resumo, o maior extrato que a gente pode tirar desse capítulo 12, porque Jesus ele é poderoso demais para manter a nossa alma animada, mesmo que em tempos de turbulências, mesmo que em tempos de dor, em tempos de tristeza, em Jesus nós podemos manter a alma, nós podemos encontrar a nossa alma um alimento, uma alegria, uma esperança, uma paz. A paz que excede todo o entendimento nós só temos em Jesus Cristo. Então, quando nós estamos às sombras das asas do Senhor, nós estamos seguros, nós estamos respaldados. Não apenas dos ataques externos que a vida nos traz, dos ataques externos que os nossos inimigos podem gerar, mas também dos ataques internos. Porque muitas vozes nos cercam para emitir palavras de morte, muitas vozes internas ou de pessoas que estão ao nosso redor, de pessoas que nós confiamos, de pessoas que nós amamos, muitas vezes se levantam para levarem vozes de morte, vozes de dor, vozes de angústia ao nosso coração. Muitas vezes pessoas que nós confiamos e dividimos a nossa vida em algum momento, mesmo que de maneira involuntária, podem gerar aí palavras de dor, palavras de derrota, sentenças de julgamento contra as nossas vidas. Então, é muito importante a gente estar com os nossos corações totalmente voltados ao Senhor. E quando nós estamos escondidos em Deus, esses ataques eles são repelidos, esses ataques eles são destruídos, eles caem por terra, eles não prosperam, eles não vão adiante. Além disso, o conforto das asas, a maciez dessas asas, desse lugar tranquilo, desse lugar de repouso, nos trazem um aconchego, nos trazem calma. Então, quando nós conseguimos descansar verdadeiramente no Senhor, quando nós conseguimos mergulhar nesse lugar onde a presença de Deus é algo real, é algo intenso, a gente consegue então encontrar um descanso. Então, esse lugar que eu digo de descanso, esse lugar de repouso, esse lugar onde a paz vem acima de qualquer coisa, esse lugar onde nós estamos completos, onde nós somos cheios desse amor, onde nós somos cheios dessa presença, ele está aberto e à disposição de qualquer um que deseje se aproximar. Esse lugar ele está lá disponível para mim, esse lugar está disponível para você, e se você tem vivido esses momentos de ataque, sejam eles externos ou internos, ainda mais num tempo tão complicado como nós estamos vivendo, de muitas incertezas, de muitas dúvidas, de muitas preocupações, de muitos julgamentos, e de muitas pessoas acabam ali perdendo o seu controle, acabam perdendo o equilíbrio de tudo que está acontecendo. Então é um lugar perfeito, e eu creio que esse lugar de repouso é o melhor lugar onde a gente possa viver esse tempo atual. Então,
Se achegue a esse lugar, se achegue a esse colo, se achegue a essas asas do Senhor, para que elas te escondam e que todos esses ataques, que todos essas palavras, essas sentenças que vêm sobre cada um de nós, elas possam cair por terra em nome de Jesus, porque em Jesus nós temos o completo amor e o alimento que nós precisamos. Amém? Então, terminado o resumo aqui do capítulo 12, nós vamos para o último capítulo do nosso estudo de hoje, que é Juízes capítulo 13. E aqui nós vamos já falar sobre o nascimento de um dos personagens da história bíblica do Velho Testamento, um dos personagens mais conhecidos também, um personagem épico, um personagem que ilustra e que traz muitas histórias conhecidas. Desde a nossa infância a gente já vem ouvindo histórias a respeito deles. Nós vamos falar aqui do nascimento de Sansão. Juízes capítulo 13 começa aqui a dar uma entrada na história desse personagem, desse homem de Deus que foi tão importante e que foi um dos juízes, talvez um dos juízes mais importantes aqui nesse contexto, nesse período da história do povo de Israel, talvez junto ali com Gideão. Em Juízes 13, nós vemos que por estar fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, o povo de Israel então estava vivendo sobre o jugo, sobre o julgamento, sobre o comando, sobre o domínio, sobre muita opressão dos filisteus então por 40 anos. Um ciclo completo de opressão está sobre o povo. Então por 40 anos então eles estão sofrendo ataques, eles estão sendo perseguidos pelo povo filisteu. É nesse momento que o Senhor apareceu a uma mulher. O nome dessa mulher é Manoá. Ela era estéril e ele prometeu que ela daria luz a um filho. Vale lembrar aqui o quão essas mulheres que eram estéreis, o quanto era para elas ali ruim, o quanto elas sofriam e o quanto elas viviam à margem da sociedade. Nós vimos aqui no decorrer da história bíblica, principalmente no livro de Gênesis, nós vimos muitas mulheres ali de Deus que sofreram muito por não poder gerar filhos. Então o Senhor aparece a Manoá e diz que vai lhe dar um filho. O menino então deveria ser um nazireu, consagrado, para que o Espírito Santo dominasse-o poderosamente. Então ele vem, ele estabelece uma aliança com essa mulher, ele estabelece ali um princípio com ela, ele diz que vai dar um filho a ela. E esse filho vai ser um nazireu, um homem que vai viver para o Senhor, que vai ser consagrado, para que o Espírito Santo venha sobre ele, para que o Espírito Santo domine sobre ele e que ele cumpra um propósito de libertar o povo dessa opressão dos filisteus. Ainda que ela ficasse maravilhada, o que relata aqui o capítulo 13, ela fica maravilhada com tudo isso, com tudo que ela ouve. A esposa então de Manoá foi contar a seu marido o que tinha acontecido e ele quis conferir. Vem muita desconfiança sobre ele. Nós vimos essa história, esse contexto histórico se repetiu lá com José e com Maria, quando o anjo aparece e diz a Maria que ela vai gerar o próprio Senhor Jesus Cristo, que ali para que ela fique tranquila, que Deus é com ela e tudo mais. Há uma desconfiança também aqui. Não é algo normal que o Senhor venha e coloque sobre o ventre de uma mulher um filho. Automaticamente, de maneira natural, esse homem fica desconfiado e tudo mais. Agora, quando ele vê o anjo do Senhor, ele pergunta o seu nome, e a resposta que ele ouve é: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? E glória a Deus por isso, porque a manifestação de Deus, ela acontece de uma forma que não fique dúvidas no caminho. Deus ele faz com que as coisas aconteçam de uma maneira extremamente clara, para que não haja dúvidas, para que não seja nada feito debaixo de uma incerteza. O nome do nosso Deus aqui, ele é maravilhoso, majestoso, grande e exaltado. O que ele estava prestes a fazer na vida daquele casal era algo extraordinário. Crendo então que o Senhor havia dito, crendo nas palavras do Senhor, Manoá e sua mulher então seguem em sua direção e Sansão foi gerado e ele cresce debaixo da bênção de Deus. Um homem de Deus aqui está nascendo, um resgatador do povo que viveu ali sofrendo por 40 anos o domínio, a opressão e o julgamento do povo filisteu. Está agora sendo preparado um resgatador para livrá-los de tudo isso. A glória de Deus então, ela pode
mudar nossa vida em um instante. A glória de Deus, quando ela chega, um estalar de dedos, um soprar de Deus pode transformar a nossa vida por completo. Em um piscar de olhos, Ele cria situações que alteram completamente o mundo em que vivemos, a nossa rotina, o futuro que prevíamos, enfim. O Senhor, Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser de uma maneira muito rápida. Deus, Ele não precisa de muito para mudar a minha vida. Deus não precisa de muito para mudar a tua vida. Talvez o que Deus precise, que talvez seja mais difícil de acontecer, sejam as nossas respostas, porque isso não depende dele, depende de mim, depende de você. Então, baseado em uma resposta, baseado em um posicionamento, em seguir corretamente a direção de Deus, as nossas vidas podem mudar completamente. Aqui, na história de Sansão, nós estamos vendo que Manoá, então, segue a direção de Deus e eles vão gerar um libertador para o povo de Israel contra os filisteus. E olha que interessante, a história do povo, de um povo que está sendo oprimido por 40 anos, ela pode mudar do dia para a noite, baseada em uma resposta. Deus é maravilhoso e Deus sempre levanta um resgatador. Então, nós chegamos ao final do nosso estudo aqui de Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13 ele é dividido em 4 partes, do versículo 1 ao versículo 7. O anjo então vai anunciar, vai trazer esse anúncio do nascimento de Sansão. Dos versículos 8 ao 14, nós vamos ver uma oração de Manoá. Ele vai falar com o Senhor e através disso ele vai encontrar as respostas que precisa. Dos versículos 15 ao 23, nós vamos ver aqui o como ele trata o Senhor com reverência, o como ele é fiel ao cumprir isso. E o capítulo termina falando do nascimento de Sansão. Nos versículos 24 ao 25, eles falam do nascimento. E ele diz que a mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Mahanedã, entre Zorá e Estaol. E o Espírito do Senhor começou a agir nele. Isso é a parte mais interessante, que o Espírito do Senhor possa agir sobre cada um de nós. Nós entendemos aqui no nosso devocional de hoje que as nossas emoções, no controle das nossas vidas, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes devem estar voltados ao Senhor. Os nossos olhos devem estar firmados no Senhor, para que venha somente a vontade dele e para que a gente caminhe segundo a sua instrução. Nós vimos também que o agir de Deus, o sobrenatural de Deus, ele pode mudar as nossas vidas completamente, de uma maneira muito rápida. Depende muito daquilo que nós estamos dispostos a viver, daquilo que nós estamos dispostos a sacrificar e principalmente da resposta que nós temos para dar ao Senhor. E aí, qual resposta você quer dar hoje ao Senhor? Qual resposta você quer viver do Senhor na sua vida? Deus abençoe vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo. Amanhã tem mais vídeo. Abençoe outras pessoas também, enviando o vídeo para que elas possam estudar um pouquinho mais da palavra. Deus abençoe. Fiquem na paz e com o amor de Cristo.